Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Boa noite. Para você que está chegando agora aqui na Rádio Bandeirantes, hoje a Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou em primeira votação a lei que proíbe canudos plásticos na cidade de São Paulo, uma lei que já foi aprovada e está em vigor em outras capitais do Brasil. A gente ouviu o vereador que foi o autor do projeto e agora o outro lado, quem vai conversar conosco é o presidente da Plastivida, que representa a indústria do plástico, o senhor Miguel Baiense Neto. Miguel, boa noite, tudo bom? Boa noite, Thaís, tudo bem? O canudinho é esse vilão mesmo do meio ambiente, na visão de vocês? De maneira nenhuma. O canudo é uma opção de segurança sanitária e muitas vezes de necessidade física, até de pessoas que têm alguma disfunção motora e que facilita a nossa vida. Mas nós concordamos que o canudo não deve estar no meio ambiente e para isso, como o próprio Trípoli colocou agora, eu vi o finalzinho da entrevista dele, a gente precisa saber se relacionar no pós-uso do canudo. Então a gente tem que ter o canudo de acordo com as nossas necessidades. Se entendemos que não precisamos do canudo, não usemos, mas se a gente utilizar, que a gente saiba, enquanto cidadão, descartar, como ele falou. Miguel, será que você consegue falar um pouquinho mais alto? A sua voz está meio sumindo, ou colocar o bocal do telefone um pouquinho mais perto da boca? Tá, vou tentar falar um pouco mais. Agora melhorou, tá ótimo. Tá ótimo. Então, como eu ia dizendo, a gente precisa modificar a nossa forma de nos relacionarmos com um produto pós-consumo. No caso do canudo, aproveitar que ele nos oferece as questões sanitárias em termos de eficiência, a questão mecânica, quando a gente precisa do canudo por algum problema físico, mas depois do uso a gente precisa saber destinar adequadamente, né? Então a gente precisa destinar para coleta seletiva. A gente ouve falar, o canudo, você não precisa de um canudo, e de repente vamos banir o canudo de plástico, e hoje a própria lei estimula o uso de pelo menos 7 outros tipos de canudo. Aço, vidro, inox, papel, o mesmo material plástico biodegradável e assim por diante, de bambu. Então a gente precisa entender o que nós precisamos fazer após utilizar o canudo. E se a gente entender que não precisa de um canudo, não tem problema, deixemos de utilizar o canudo. Qual o impacto financeiro para esse setor com a aprovação final dessa lei? Lembrando sempre que ela foi aprovada em primeira votação, ainda tem mais uma etapa e a sanção do prefeito antes de começar a valer aqui em São Paulo. Veja bem, para as empresas que fabricam a matéria-prima, a resina, sem dúvida o impacto é pequeno, porque o volume de canudos, frente a todos os materiais plásticos, é diminuto. Mas para uma empresa que fabrica o canudo propriamente, o impacto é de aniquilação praticamente, né? Ela vai deixar de fabricar o produto. Esse é um ponto que a gente precisa discutir também. De que forma isso vai impactar a indústria e, consequentemente, empregos. Por exemplo, hoje em dia, a gente já observa em mercados como na 25 de março, uma invasão absurda de venda de canudos de metal vindo da China. Porque leis como essa terminam estimulando a compra de produtos como esse. A própria lei fala do produto de canudo de aço inox. E ele termina vindo da China e está sendo vendido de forma, muitas vezes até ilegal. A gente sabe que existe comércio ilegal em ambientes como este, da 25 de março, e a gente traz, de fato, o estímulo a uma venda ilegal em detrimento à fabricação e venda da própria indústria nacional. Mas muito antes da gente chegar nesse detalhe, a gente entende que a questão ambiental é fundamental. Então a gente precisa que uma lei diga que, olha, precisamos coletar e mandar para reciclagem, estimular o mercado da reciclagem para evitar exatamente o que o Trípoli falou na sua entrevista, que o lixo reciclável chegue no aterro sanitário e ele seja reutilizado, reciclado e entre naquilo que chamamos de economia circular, muito bem difundida pela Ellen MacArthur. Então, nós somos favoráveis a campanhas de educação ambiental, de conscientização. Por exemplo, a população precisa saber que na Câmara dos Vereadores existe um ponto de entrega voluntário de EPS, o isopor, que muitas pessoas criticam por não ser reciclável, o que não é verdade. Ele é um plástico, ele é reciclável. Ué, o que aconteceu com o nosso entrevistado? Sumiu aqui o som do entrevistado, Miguel Baiense Neto. O Caio Pussi vai rapidamente fazer a conexão aí novamente para a gente só concluir essa entrevista, porque é muito bom ouvir esses dois lados dessa polêmica do canudinho de plástico aqui em São Paulo, né? Já ouvimos o vereador que foi o autor do projeto, que passou hoje em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo, e agora estamos em contato aqui
com o presidente da Plastivida, o Miguel Baense Neto, que vai concluir o seu raciocínio aqui. E já aproveito, viu, seu Miguel, para perguntar para o senhor se o senhor tem ideia, se há uma contagem de quantos canudinhos são fabricados no Brasil, que vão deixar de ser fabricados se essa legislação começar a ganhar corpo pelo Brasil afora também, né? Bom, se a legislação de fato entrar em vigor em diversas cidades, em estados, enfim, do nível federal, praticamente se para de fabricar o canudo de plástico, né? Então, a gente não tem um número exato de quantos canudos são fabricados, mas sem dúvida vai gerar desemprego, vai gerar problemas seríssimos para a indústria nesse sentido. Mas, de novo, a questão não pode ser focada apenas do lado da indústria comercial, de vendas, de geração de emprego. Ela tem que ser pensada do ponto de vista ambiental. E do ponto de vista ambiental significa campanhas de educação ambiental para coleta seletiva. Veja, tem um detalhe, Pedro, que essa lei ela proíbe o uso de canudos em hotéis, restaurantes, bares, padarias, casas noturnas, etc. Significa que esses são os locais onde existe uma concentração de canudo por conta da natureza do seu uso, né? Quando você vai tomar um suco, um refrigerante, uma caipirinha e assim por diante. Então, por que a lei não pode obrigar esses estabelecimentos a desenvolverem campanhas de educação ambiental pelo consumo consciente e pelo descarte correto e, portanto, reciclagem desses canudos? Eles estão ali, basta que a gente destine para reciclagem. Ao invés disso, a lei propõe o uso de outros tipos de canudos que vão, por exemplo, o canudo de aço inox precisa ser lavado, o consumo de água será exagerado e esses bares vão sofrer na conta de água no final do mês, porque precisam lavar e higienizar esse material, com consumo de sabão, por exemplo. Outras matérias-primas, como o canudo de papel, que é biodegradável, precisa também de coleta seletiva, porque senão ele vai parar na rua, porque nós, enquanto lemos essa lei, não estamos aprendendo sobre educação ambiental, nós não estamos aprendendo a nos relacionarmos com o produto pós-consumo. Então, eu entendo que se a energia fosse despendida para trabalhos de educação ambiental, de conscientização, seria muito mais produtivo do ponto de vista de preservação ambiental do que leis que banem um produto e, de repente, hoje a gente tem 7, 8 outras alternativas colocadas no mercado que não vão trazer nenhum benefício do ponto de vista ambiental, porque nós não aprendemos a lidar com o lixo depois com os produtos no seu pós-consumo. Muito bom. Olha, eu queria agradecer a atenção aqui conosco da Rádio Bandeirantes do presidente da Plastivida, Miguel Baense Neto, nessa discussão que a gente levou aqui ao ar sobre a decisão da Câmara dos Vereadores hoje de proibir em primeira votação, ainda falta segunda, regulamentação, sanção, etc., de proibir a utilização de canudos plásticos na cidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Miguel? Até uma próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Thaís, fico à disposição. Agora são 6h49, nós vamos girar a informação aqui na Rádio Bandeirantes. RB News.